Bom dia, paz do Senhor para todas. Bom dia porque eu tô gravando de manhã. Acordei agora, tá um friozinho aqui, neblina. Vocês sabem que eu tô no mato. E eu tô muito feliz de estar falando com vocês. Porque agora eu tô olhando por uma câmera, né? Mas eu sei que quando vocês estiverem ouvindo, vocês estão olhando para mim e a gente tá matando a saudade, né? Muito tempo juntas e muito tempo separada também. Mas o importante é que o nosso coração está sempre juntos. O meu posso falar para vocês. Eu não esqueço, são muitos anos, foram muitos anos juntas. Isso não tem quem, nem nada que possa tirar isso de nós. Eu amo muito vocês são realmente a minha equipe, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui trazendo essa palavra nesse pouco tempo que eu tenho. Vocês sabem que eu falo bastante. Quando eu vou pregar a palavra, eu gosto de pregar. Mas eu estou muito feliz com esse trabalho também. Eu agradeço a Deus, porque a Adriana está à frente desse trabalho. Sei que ela é competente, ela é forte, ela tem garra. E eu fico feliz dela ter levado esse trabalho adiante. Estava no meu coração e Deus fez com que ela realizasse. E para mim o que importa é que o trabalho seja feito. E eu sei que ele está sendo feito com muito amor. E eu queria trazer esse recadinho para que vocês saibam que eu estou participando feliz de saber que eu estou falando com vocês agora. E eu escolhi hoje para falar o Salmo 142. É o Salmo de Davi, um salmo que ele estava muito angustiado. Todos os estudos, todas as Bíblias dizem que as versões que ele estava numa caverna. Davi ficou preso 2 vezes, preso não, ele se escondeu 2 vezes numa caverna. Primeiro fugindo de Saul, depois de Absalão, seu filho, quando Absalão tentou tirar o trono dele. Isso é matéria de escola dominical. A gente não pode esquecer, tá lá em Samuel, vocês dão uma olhadinha lá. E Davi, como o salmo é de angústia, todos dizem que provavelmente ele escreveu esse salmo quando ele estava na caverna. Só que quando você lê, você vê, ele podia até estar numa caverna física, mas ele está falando de uma caverna espiritual, de uma prisão de alma. E hoje a gente está vivendo dias difíceis. O mundo, a panela de pressão tá explodindo, né? A gente sabe que a gente tá vivendo os últimos dias. Glória a Deus por isso. O nosso Senhor vem para nos buscar. E ele disse que no final os tempos iam ser muito difíceis. A gente, como igreja, tem que estar preparada e não entrar em angústia, mas em felicidade. Olha, a gente tá vivendo isso porque o meu Senhor está voltando. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Pode vir o Covid, pode vir a dengue, pode vir tanta coisa que cada hora aparece um. Não importa. O Senhor está voltando e Ele avisou que no final ia ser de dores. E as dores estão se apertando. Então o tempo está se abreviando. Então, para isso, a gente não pode ficar angustiado. A gente tem que viver firmado e olhando para o alto, de onde veio o nosso socorro. E Davi, ele tinha o mesmo Deus que nós temos. Ele servia esse Deus, mas ele estava em angústia. Eu vou dar uma lida, ele é pequeno o Salmo. O Salmo 142 fala: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem.
Aqui, Davi, primeiro ele expõe a Deus, ele clama a Deus. Olha a situação. Senhor, olha para mim. Aí ele faz o lamento. Ele tá muito angustiado, a alma dele tá em trevas, em prisões, ele tá oprimido pelo inimigo, que ele fala que o inimigo é forte. Davi tinha medo de homens? Não tinha. Para quem lutou contra Golias com pedrinha, ele não estava falando de um inimigo que era não só um inimigo físico, porque Saul ou mesmo Absalão, se for o caso, eles tinham exércitos a favor deles contra Davi. Mas Davi sabia quem é que preservava a vida dele, quem é que estava com ele, quem era a força dele, que é o nosso Senhor, o Senhor dele também. Mas naquela hora ele estava deprimido, angustiado, ele estava com medo. No versículo 7, aqui no final, ele fala: tira a minha alma da prisão. Vocês já imaginaram isso? A alma dele estava como se fosse um caixote, ele preso dentro daquele caixote, que é assim que a pessoa deprimida, angustiada se sente, sem saída. Mas é uma bênção saber que Deus livrou Davi de todas as suas angústias e de todos os seus inimigos. Davi viveu muitos dias e morreu muito bem. O reino dele ele teve o reino dele até o final da sua morte e passou o reino dele pro filho dele. Então, mas ele passou por angústia. E a Bíblia retrata isso para a gente entender que o servo de Deus, aquele que teme a Deus, também passa por angústia. Também sente a alma dele na prisão. Mas também que nós temos um Deus que livra a nossa alma da prisão. E é verdade, irmãs. Quando a gente está angustiada por alguma coisa que a gente não pode fazer, porque às vezes a situação ele sai do controle da nossa mão. Ou pelo Covid, que é o que tanto se fala, né? Ou por qualquer outra enfermidade, ou qualquer outro problema financeiro, falta de emprego, marido foi embora, filho com problema. A gente tem muitos problemas que a humanidade passa. E não é porque a gente está na igreja, que a gente serve a Deus, que a gente não passa por eles. A gente passa, a gente fica doente, o marido perde emprego, o filho dá problema, às vezes o filho se desvia, fica rebelde, perdemos os filhos. São tantos problemas, aí a gente fala: Senhor, eu não aguento, a minha alma está na prisão, porque a angústia toma conta de nós. Aí hoje nós temos os remédios, né? O psiquiatra, não sou contra de maneira nenhuma, nem quero falar disso para não dar a entender isso, porque eu mesma, quando eu passei pelo problema que eu passei agora, eu precisei tomar um remédio para que eu pudesse dormir, porque a angústia tomou conta do meu coração, porque eu não sabia o amanhã, eu não sabia o meu diagnóstico exato, eu não sabia o que eu ia ter. E aí, esse medo do amanhã, o medo do futuro, que é uma vergonha, sinceramente eu me sinto envergonhada, mas é o que, quando a alma está assim, angustiada, é assim que a gente se sente. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, a angústia nos aprisiona. E você não sabe o que fazer no momento. Aí depois Deus vai dando os refrigérios, vai dando as vitórias, porque eu tive um problema, mas eu tive muitas vitórias. Eu acho que Deus queria, na verdade, que eu experimentasse um pouco de vitória. Eu acho que ela ensina a palavra, ela conhece, deixa ela experimentar. E eu pude experimentar o que é vitória, o que é milagre. E eu tô chorando de felicidade, de ver como Deus agiu na minha vida. Foi maravilhoso. E eu só agradeço a Ele. Todas as vezes que eu tenho que falar alguma coisa, eu falo: Senhor, quero te agradecer. Porque Ele livrou o meu corpo da enfermidade e a minha alma da prisão. Ele tirou a angústia do meu coração. E é muito maravilhoso quando a gente vê Deus agindo. O cuidado de Deus na vida da gente. E Ele fez isso com Davi. Davi não ficou na caverna. Ele voltou e tomou o reino todas as vezes que ele foi perseguido. Ele voltou para o lugar que Deus tinha para ele.
Deus tinha um lugar para ele e foi lá que ele voltou. Deus, ele tem um lugar para nós. Ele tem a bênção para nossa vida. E a gente volta para esse lugar. E mesmo é estranho falar isso, mas às vezes a gente só fala, calma, Deus vai te dar vitória, isso vai dar certo. Nem sempre dá. Nem sempre é vitória. Eu pensei isso todo o tempo que eu estive doente. Doente não, com essa enfermidade, porque ela estava em mim, mas eu estava bem. Eu pensava, eu não sei o meu futuro, porque eu conheci A, B, C, ficava pensando nas pessoas que eu conheci, que eram fiéis, que eram pessoas boas, que não tinham aparentemente nada e de repente ficaram enfermas e faleceram. Existe essa possibilidade. E eu pensava nisso. Eu não sou melhor que ninguém. Deus é que sabe o meu futuro. Aprove a Deus que eu ficasse bem, glória a Deus. Mas eu pensava, mas também eu tenho que pensar do outro lado. Se eu não ficar bem, eu vou abrir os olhos e vou encontrar Jesus. Quer coisa melhor? Então a gente tem que sempre, por isso que ele fala, olhar para o alto, buscar as coisas que são do alto. Porque as coisas daqui da terra nem sempre dão certo. Nem sempre saem como a gente quer. Às vezes sai meio tortuoso. Mas o fim para aquele que serve a Deus é de vitória. Seja ela qual for, mas é de vitória. Ou aqui ou lá, mas é vitória. A gente não pode viver preso só ao campo físico da terra. Porque essa terra que um dia vai acabar. Ela vai ser transformada, ela vai ser detonada, né? A gente sabe disso. E aí a Bíblia diz dos novo céu e nova terra. E a gente vai estar junto vendo tudo isso. É isso que importa. A nossa esperança tem que estar sempre olhando para o futuro com Deus. Seja ele qual for aqui, é lá no futuro com Deus, eu já sei o que vai ser, porque a Bíblia diz. Eu já sei do milênio, eu já sei que eu vou reinar com Cristo, eu já sei que vai ter novo céu e nova terra, e é com ele que eu vou estar. Isso eu tenho certeza, isso é garantido. Agora, aqui na terra é incerto, porque nós estamos vivendo na incerteza do final dos tempos. A gente não pode deixar isso passar. Existe, mas isso não pode nos abalar. Nem o Covid, nem o que a gente está vendo, né, que está acontecendo, a política, as pessoas se unindo politicamente contra o cristianismo. A gente tem que estar preparado para isso também. O crente não pode ser, não fala isso, não gosto nem de pensar. Não, é real. Eu hoje acabei de assistir um vídeo e ele falando isso sobre o satanismo, sobre como está funcionando isso e a gente não está vendo. E ele existe, ele é real e ele está em pessoas fortes. A gente tem que estar preparado, porque mais forte do que eles, do que o sistema, do que o que está por aí, é o nosso Deus. E mais forte ainda é a nossa esperança de que um dia a gente vai reinar com Cristo. A gente vai estar com Ele. E mesmo que Davi passou por isso, porque esse salmo tem muito para se falar. A gente tem muita coisa. Quando se trata da alma humana, tem muito assunto. A alma humana hoje está doente. É só você ligar a TV que você vai ficar falando, meu Deus, o que é isso? Que virou ser humano. A alma adoeceu, o homem se afastou de Deus. E a gente está vivendo isso. Mas nós não somos iguais. O nosso coração, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmãos, tem que estudar, para a gente não ficar igual, porque está se igualando muito. A alma do cristão com a alma das pessoas do mundo. A nossa alma tem que ser diferente. Nós temos que agir diferente. Nós temos que pensar diferente. E nós temos que viver segundo a palavra. E não segundo o que se prega. Muitas vezes aí, eu tenho escutado muitas pregações. E às vezes você vê uma pessoa que já está ficando famosa e fala bem, e é comunicativa, e as pessoas gostam, porque a pessoa vai te enredando com o jeito didático que ela tem, às vezes, de falar, e aí no meio você percebe e fala, saiu da Bíblia.
mas a gente não, muita gente já está tão enredada naquilo que às vezes não percebe. Então a gente tem que ficar na Bíblia. Sempre falei isso, eu vou continuar falando. Nossos olhos têm que estar na palavra de Deus. Ah, a igreja está fechada, a igreja está aberta, tem número certo. Não importa, você tem na sua casa a Bíblia. Você tem o seu Deus no seu quarto. Você não vai ficar fraca por isso. Não é desculpa para nós. Se fecharam a igreja, eu estou aqui, eu tenho a Bíblia, eu tenho louvor, porque eu posso pôr no celular, canto junto. Eu tenho minha cama para me ajoelhar e falar com meu Deus. Isso não pode enfraquecer a nossa alma, o nosso espírito e nem o nosso corpo. A gente tem que cuidar dos três, que é um outro assunto. Mas é uma pequena palavra que eu quero que vocês entendam, que nós temos um Deus que tira a nossa alma da prisão. Eu vi Deus fazendo isso com a minha vida. Eu experimentei isso. Eu só não falo, mas como o Jó disse, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Exatamente assim. Eu sei o que é você ficar angustiado e ver Deus te tirando da angústia, como ele fez com Davi. Ele tirou ele da caverna e tirou o coração dele da prisão, da angústia, da depressão. Você tem que crer nesse Deus, sabe? Ele continua agindo de uma maneira poderosa na nossa vida. E que Deus abençoe. Eu vou terminar porque já deu tempo. Quando der outra oportunidade, quando eu tiver outra oportunidade, a gente conversa de novo. E que Deus abençoe. Um beijo muito grande no coração de cada uma de vocês. Vocês sabem que eu amo vocês de verdade e que eu tô com muita saudade, tá bom? Um beijo. Deus abençoe.